tarde, gente. Hoje a live é sobre envelhecimento e saúde, atividade física, propostas para um envelhecimento mais saudável. A gente sabe que é um tema muito recorrente na sociedade acadêmica, porém, nas questões de intervenção, ainda a gente, especialmente na política de prevenção e saúde, a gente continua com pouca eficiência relacionada a todas essas questões, né? Relacionadas a envelhecimento, saúde, intervenção do professor de educação física, intervenção de equipes multidisciplinares, multiprofissionais, em busca de uma sociedade mais ativa, de pessoas mais ativas fisicamente, rompendo, né, um comportamento sedentário que atrapalha muito a vida das pessoas. A gente tem que pensar como que as intervenções podem ser realizadas de forma que vai trazer um envelhecimento mais saudável. A gente sabe dos inúmeros benefícios da atividade física e da importância relacionada ao combate ao sedentarismo. E nas segundas-feiras a gente vem com essa proposta de discutir um pouco esses temas relacionados à atividade física, relacionado à saúde, relacionado ao rompimento do sedentarismo, né? Uma intervenção relacionada ao sedentarismo que com certeza será importante na questão do nosso envelhecimento. A gente está atualmente no Brasil, né, trabalhando essa questão, ouvindo muito a questão da previdência privada. E essa é uma questão importante que ao mesmo tempo ela é pouco pensada no Brasil no sentido de um envelhecimento mais saudável, né? No entorno a previdência mostra que o Brasil é um país que envelhece, né? E esse envelhecimento, de uma forma geral, ele cada vez mais um aumento do número dessa população e consequentemente pessoas trabalhando mais tempo, né? Pessoas estando no mercado de trabalho por mais tempo, e essas questões elas giram em torno a questão da educação física em si, ela gira em torno dessa intervenção, né? De uma população mais saudável, uma população mais ativa. A gente tem hoje, né, eu vou trazer para vocês algumas questões relacionadas a estudos científicos, especialmente estudos científicos no Brasil. Tem um estudo de aproximadamente 10 anos do pessoal do Celafisques, que ele pensa, né, ou apresentou essa discussão em torno dos benefícios da atividade física, né, no entendimento da longevidade. A gente acompanha muito disso, né, no universo esportivo. A gente vê cada vez mais, com o avanço da medicina, com o avanço da medicina esportiva, a gente vê cada vez mais atletas com mais tempo, né, prolongado nas suas carreiras. E isso também, né, a gente vê em outros campos acontecendo. Isso é um exemplo dessa questão dos avanços tecnológicos, não só os tecnológicos, mas aqui a gente pensa nos avanços da área da saúde, né, que faz com que traga essas questões relacionadas aos benefícios da atividade física, os benefícios da atividade física para o envelhecimento. Acho que é importante, né? E especialmente pensar nos efeitos, né, da atividade física na longevidade, né? Se a gente for pensar os efeitos antropométricos, a gente percebe que há um controle de diminuição da gordura corporal. Isso a gente vem discutindo há um bom tempo aqui nas segundas-feiras, né, nas lives das segundas-feiras. E esses efeitos, né, a gente percebe, né, que embora a população está cada vez mais corporalmente falando mais obesa, né? O crescimento da obesidade ele é significativo em toda a população, né? O sobrepeso também. E aí a gente tem atividade física, pessoas que praticam sempre eu digo aqui, né, com disciplina, com sistematização,
com um tempo mais prolongado, né? Obedecendo aquelas recomendações que a gente traz aqui a partir da Organização Mundial da Saúde. Essas pessoas elas têm benefícios antropométricos, né? Diminuição da medida corporal, aumento da força muscular, né? E isso vai melhorar na marcha, especialmente do idoso, né? Na caminhar do idoso, densidade óssea, são todos esses aspectos que a gente traz de benefícios que é a atividade física. E especialmente também nessa fase da vida, né? O aumento a melhora da flexibilidade, do alongamento muscular. Eu acho que é legal a gente pensar dentro dessas ideias. E os efeitos metabólicos, né? A gente traz lá aumento do volume sanguíneo circulante, né? Essa questão da circulação ela melhora de fato, e tanto o aporte de sangue para a musculatura mais exigida, quanto o retorno venoso, todas são questões que se melhora. E melhora dos níveis do HDL, né? Se a gente for pensar a questão do triglicérides, né? Que é uma questão que é importante a gente pensar no contexto atual, por conta dos alimentos que tem de fácil processamento, os alimentos industrializados que vêm e fazem mal com relação aos aspectos clínicos, né? E a gente tem que ter um controle também na questão alimentar, acompanhado por um nutricionista, e a gente sempre trabalha dentro dessa perspectiva, que a gente tem que ter as orientações de profissionais da saúde para a gente ter qualidade de vida e uma atividade física também de forma benéfica, né? E de forma saudável. E aí a gente tem também as questões dos riscos, né? O controle, a diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, a gente tem a diminuição de doenças pulmonares, de doenças cancerígenas, a gente tem inúmeras questões, né? Diabetes tipo 2 especialmente, a gente trabalha a atividade física em si, ela traz benefícios dentre essas questões, né? E aí a gente tem efeitos relacionados aos aspectos cognitivos e psicossociais, que a gente também, né? Quando a gente fala de saúde, a gente vê nesse contexto ampliado, né? Porque a questão da saúde avançou para uma ideia de não doença apenas, né? De bem-estar físico, psicossocial. A gente trabalha dentro dessa perspectiva de saúde. A pessoa não apenas ela é saudável porque ela não tem uma doença, não. São aspectos que tem intrinsecamente, é lógico, né? Que a gente também tem não tão controle, mas a gente consegue buscar um equilíbrio entre essas questões, as questões internas que já fogem da nossa alçada, mas a gente sabe que a sociedade, de uma forma geral, ela busca atitudes e ações saudáveis, né? Embora o poder público falha um pouco nessa questão, mas ele deve ser, né? Deve ser um parceiro nessa questão, porque ele, se a gente for pensar de uma forma lógica, ele tem muito interesse também nessa questão, né? Que cada dinheiro, né? Não vou ater aos detalhes aqui, mas cada dinheiro investido em saúde, investido em prevenção, em qualidade de vida, o dinheiro a menos, né, gastam em hospitais, por exemplo, né? E isso é uma questão importante, pensando na questão do envelhecimento e da saúde. E aí a gente tem lá melhora da imagem corporal. Acho que dentro dos aspectos psicossociais e dos aspectos cognitivos isso de fato é importante, né? Prevenção nos declínios cognitivos, nas doenças relacionadas à depressão, doenças relacionadas à memória, são todas essas questões que são trabalhadas, e a atividade física, uma vida saudável, ela contribui para esses efeitos, né? Os efeitos relacionados às quedas,
que acho que é importante, né, que a gente perde, né, ao longo do nosso processo de envelhecimento, a gente perde força muscular, a gente perde equilíbrio, a gente perde uma série de fatores que faz com que a gente perca a qualidade de vida. É importante a gente inserir e pensar de forma saudável para contribuir para essas pessoas, né? E contribuir para esses efeitos. E aí a gente tem que desenvolver atividades relacionadas, né, ao equilíbrio, atividades relacionadas à força muscular, e logo a seguir o artigo traz também, né, essas questões relacionadas. Agora ele fala sobre os efeitos, e os efeitos nas quedas já foi falado, e especialmente para minimizar os riscos a lesões, né, que nessa fase é importante a gente ter esse tipo de prevenção. Os efeitos terapêuticos do exercício relacionados especialmente a questão da ansiedade, né, a questão da depressão, a questão da dor, a questão de acidentes vasculares cerebrais. A gente tem que contribui também, né, os efeitos são positivos dentro dessas questões, o efeito do exercício de atividade física. E aí, gente, a gente vai trabalhar com relação, né, para os nossos minutos finais, as orientações relacionadas à atividade física. Como a gente sempre vem aqui e traz alguns exemplos de atividade física para vocês. E é lógico, né, pensando na questão relacionada à orientação de profissionais da saúde, para trazer uma atividade física de qualidade, para trazer uma atividade física que vá de fato trazer benefícios à saúde, né? Não é seguir blogueiro, não é nada disso, é seguir profissionais de fato que são da nossa área, que são da área da saúde. E aí a gente tem lá algumas orientações com relação às atividades aeróbicas, que são importantes, né? Atividades que vão desenvolver exercícios contínuos, que vai acelerar um pouco o coração, e pensar, quando a gente está trabalhando o emagrecimento, está trabalhando a atividade física, a gente tem que estar atento a essas questões. A atividade aeróbica é super importante nessa fase da vida. E também atividade de força, né? De fortalecimento muscular. A gente tem que pensar que o fortalecimento muscular ele é importante para inúmeros efeitos que a gente acabou de ver lá em cima, especialmente por uma força muscular, de minimizar as quedas, por exemplo. E a gente tem também a questão da flexibilidade, que tem que ser trabalhada. Eu incluo a questão do equilíbrio, né? Trabalhar atividades relacionadas ao equilíbrio também nessa fase. É importante a gente pensar dentro desses 4 eixos, né? Atividade aeróbia, fortalecimento muscular, flexibilidade e equilíbrio. Tentar trabalhar dentro desses 4 eixos para desenvolver, né, no caso nosso da educação física, programas que vai fazer com que as pessoas, né, especialmente na idade depois dos 50, né, dos 50 em diante, que eu acho que não só dos 50 em diante, né, gente, essa questão do envelhecimento ela é muito complexa, né, mas que a gente tem que às vezes você pergunta para um idoso, você acha que ele vai responder que ele está envelhecendo, ele vai falar que não, né? Por isso que é complicado. E eu já dei o meu exemplo para vocês, que eu com 32 anos eu estava um idoso. E aí a gente tem que refletir muito essa questão. Por quê? O desenvolvimento do sedentarismo ele é importante para essa questão, né? E aí a gente tem que romper com essa ideia de sedentarismo. A gente tem que trabalhar atitudes que vá fazer com que as pessoas reflitam e intervenham na questão do sedentarismo. A gente tem que pensar muito nessa questão. E a gente tem que trabalhar dentro de trazer possibilidades saudáveis para as pessoas, né? Pensando não só
não só na questão individual, mas também na questão da sociedade de uma forma geral, né? A sociedade tem que possibilitar com que as pessoas tenham qualidade de vida, que tenham uma vida saudável. Isso de fato, as pessoas elas têm uma certa contribuição, porque ultimamente a questão individual ela é muito forte na sociedade, né? As responsabilidades relacionadas à saúde caem para o indivíduo de fato, mas a sociedade de uma forma geral, especialmente o poder público, ele tem que trabalhar em prol de uma sociedade mais ativa, de políticas públicas que vai fazer com que as pessoas estimulem a fazer exercício de uma forma preventiva, né? Para não chegar lá na frente e não ter problemas de doença. Tá certo, gente? Mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês. Michele, possibilidades de discutir essas questões relacionadas à educação física. A gente sabe que é um campo muito vasto e que a área da saúde ela é importante, né? O profissional da educação física ele tem que saber da importância de ser um profissional qualificado na área da saúde para ter intervenções qualificadas, né? E aí a gente tem inúmeras possibilidades de atuação. Tá certo, gente? Obrigado mais uma vez. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Valeu.